como é que está a situação de infraestrutura de Gaza? Vamos lá. Confronto, que está no 17º dia, já causou danos profundos na infraestrutura da faixa de Gaza, segundo dados da ONU. Segundo esse documento divulgado pelas Nações Unidas, 15.749 residências foram destruídas e outras 10.935 ficaram inabitáveis. Outras 142 mil casas sofreram danos menores, ou seja, quase 200 mil ao todo. As autoridades palestinas informaram que as residências destruídas ou danificadas correspondem a 43% do total na faixa de Gaza. A Organização Mundial da Saúde registrou pelo menos 62 ataques que atingiram unidades de saúde, incluindo 19 hospitais danificados e 23 ambulâncias avariadas. Outros 7 hospitais foram forçados a fechar as portas por causa dos danos, da falta de energia, suprimentos ou devido a ordens de esvaziamento. Ainda, segundo esse texto da ONU, 206 unidades educacionais, escolas, foram atingidas pelos mísseis de Tel Aviv. Aí, olha, tem jeito, né? As coisas são... Esse caminho escolhido é um caminho que faz vítimas civis em pencas. Tanto é que a gente tem aí a atualização quinzeada do número de mortos. Vai lá. Passa de 6.500 o número de mortos no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que se estende pelo 17º dia. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, pelo menos 5.087 cidadãos morreram em Gaza. Destes, são 2.055 crianças e 1.119 mulheres. São pelo menos 95 mortos apenas na Cisjordânia. Para as autoridades locais, o número de palestinos feridos nos 2 territórios, Gaza e Cisjordânia, se aproxima de 17 mil. Do outro lado, os serviços de socorro de Israel confirmaram 2 novos óbitos e o número consolidado chegou a 1.405 israelenses mortos, com 5.400 feridos. E um brasileiro desaparecido, né? Nós já tivemos vítimas, 3 vítimas morreram, descendentes de brasileiros que morreram, e agora tem um brasileiro desaparecido. Vamos lá. O Itamaraty foi informado hoje sobre o desaparecimento de um brasileiro em Israel. Depois do início do conflito com Hamas, a família de Michel Nisenbaum, de 59 anos, foi quem alertou as autoridades. Segundo o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, o órgão foi informado pela Interpol ontem, mas ainda não há detalhes sobre a data ou local em que ele foi visto pela última vez. O Itamaraty diz que Michel tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido nesse momento. Foram vítimas do Hamas os brasileiros Hanani Glazer, Bruna Valeano e Carla Stelzer. Tinham ascendência brasileira Gabriel Ishai Barel, Celeste Fishben e um terceiro sem identificação. É tudo uma devastação, né? E por enquanto os sinais todos são muito ruins. Não há nada até agora que indique que vai haver ou uma pausa na carnificina ou alguma chance de haver qualquer forma de conversação, sempre destacando que sim, Israel tem o direito de se defender. O que cada vez mais se pergunta é se é assim que se faz. E tem coisas pavorosas que precisam ser noticiadas no meio disso tudo, né? Vamos para 21, vai lá. Pelo menos 120 bebês recém-nascidos que estão em incubadoras nos hospitais de Gaza correm risco de morte por causa da escassez de combustível no território. O alerta foi feito ontem pelo Fundo da ONU para a Infância, o UNICEF. Pelas informações do Ministério da Saúde palestino, mais de 1.800 crianças foram mortas pelos bombardeios israelenses. Segundo o porta-voz do UNICEF, 70 dos 120 recém-nascidos precisam de ventilação mecânica para sobreviver. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, hospitais do território enfrentam uma grave falta de medicamentos, combustível e água. A Organização Mundial da Saúde alertou na última quinta que hospitais da região não têm combustível o bastante para os geradores. Como nós já mostramos aqui, não é da coisa, algumas unidades de saúde, inclusive, têm desligado a luz para poupar combustível e médicos têm realizado cirurgias com a lanterna do próprio celular. Médicos da UTI neonatal de um hospital em Gaza também alertaram hoje que se o local não receber remédios e combustível logo, os 55 bebês que
que ocupam as incubadoras do local podem morrer em questão de minutos. Segundo Ashraf Al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, há 130 recém-nascidos em incubadoras elétricas em toda a faixa de Gaza. De acordo com ele, os geradores dos hospitais, especialmente em Shifa, o maior dos 13 hospitais públicos de Gaza, estão a ponto de não funcionar. Ele disse: até pedimos aos nossos postos de gasolina públicos e privados que doem o que puderem economizar de combustível para ajudar a salvar a vida nos hospitais. Isso. E aí, só uma coisa, gente, isso começou a prosperar na imprensa, não sei quem teve a ideia, mas aí ficou e também está em todo lugar e, portanto, aqui também. Ou a gente usa risco de morrer ou usa risco de vida. Porque quando você fala risco de vida, é a vida que está em risco. Não é? Risco de vida não é risco de viver. É risco de vida em risco. Né? Ou risco de morrer, aí sim. Tá? Então esse risco de morte foi uma invenção que alguém criou assim e que pegou e pega em todo lugar. Eu não estou dando bronca em ninguém, só estou explicando. Por que não mudou antes? Porque eu não tinha lido. Então, olha, é pavoroso isso. Fica parecendo aquilo que é, né? É uma história de terror.